Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo em que eu vou tirar dúvidas de vocês. Às vezes quando nós estamos com uma cliente, nós não temos o tempo de estar mostrando alguns detalhes nas sobrancelhas, mas eu trouxe aqui 3 fotos diferentes, né? 3 pessoas com sobrancelhas diferentes para mostrar alguns detalhes para vocês de como que eu gosto de executar a técnica. E eu gosto de executar a técnica que eu chamo de padrão personalizado. Por que padrão personalizado? Padrão porque você precisa ter um norte, precisa ter aí uma medida que você possa se guiar. E personalizado porque essa medida ela vai ser personalizada para cada tipo de pessoa. Vamos analisar aqui, ó. Essa daqui é uma mocinha, uma adolescente. Olha as sobrancelhas dela. Todas as 3 aqui estão por fazer, né? Ainda não foi realizado o design nessas fotos. Mas olha só se vocês conseguem ver os detalhes. Vou tentar aqui aproximar o vídeo para vocês verem os detalhes. A sobrancelha dela é uma sobrancelha com um pelinho que cresce para cima e levemente para o lado. Olha que coisa mais linda. Uma sobrancelha super cheia, uma sobrancelha que aqui em cima ela é mais espetadinha, né? É uma sobrancelha perfeita, maravilhosa, fios grossos, saudáveis. Então o que que a gente faz aqui? Quando nós vamos realizar o design numa mocinha, né, principalmente adolescente, eu gosto muito de preservar a naturalidade. Então eu vou fazer um design em que eu possa extrair o mínimo de pelos possíveis, preservar o máximo. Aqui, ó, o que que eu faria? Eu apararia só as pontinhas, bem pequenininho, e aqui subir um pouquinho a sobrancelha dela para essa distância, né, a espessura da sobrancelha não ficar desentoada com o restante do corpo. Por quê? Quando a gente faz a medida aqui, ó, vamos ver se dá para vocês visualizarem. Quando a gente faz aqui uma medida e a gente mede o corpo dessa sobrancelha aqui, ó, essa espessura ela tem que ser quase igual até o ponto de curvatura. E eu vou fazer o quê? Eu posso ir medindo no meu olho e depois eu posso usar o meu paquímetro para conferir se as medidas estão corretas. Então eu tenho que fazer uma sobrancelha, essa sobrancelha ela não pode estar muito com a abertura muito grande aqui, né? Espessa aqui, e quando chegar aqui ela afinar muito. Quando eu chego aqui no meu ponto de curvatura, é a hora que eu vou estreitar um pouquinho essa sobrancelha, eliminar apenas os pelinhos que estão sobrando. Aqui em cima, ó, quase não tem pelinho para a gente eliminar, pouca coisa. Então eu vou tirar aqui só aqueles que estão sobrando um pouquinho mais e preservar todos esses fios dela, não vou limpar mais nada. Do outro lado a mesma coisa, só a pontinha para dar um peso nessa sobrancelha. E aqui, né, a gente tira, extrai aqui um pouquinho para essa distância não ficar desentoada, ok? E presta atenção como que o fiozinho dela cresce, ó, para cima e para o lado, para cima e para o lado. É um pelinho que vai crescendo para cima, então eu tenho que preservar esse final, essa cauda, o máximo que eu posso. Vamos aqui ao segundo desenho. Uma sobrancelha super arqueada, olha que linda. Ela faz um arco bem grande, mas apesar dela fazer um arco grande e bonito, é uma sobrancelha que tem muitos pontos de falha. E ela também é uma sobrancelha que cresce para cima e para o lado, para cima e para o lado. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou preservar o máximo que eu posso desses pelinhos aqui. Aqui em cima a mesma coisa, gente, ó. Eu tenho que preservar esses pelinhos fininhos aqui, ó, eu tenho que preservar esses pelos. Eu não posso extraí-los daqui, tentar fazer aqui com o meu paquímetro. Olha só. Esses pelinhos aqui, ó, eu preservo eles por quê? Porque quando eu pigmentar, quando eu usar aqui uma tintura, esses pelinhos que estão bem clarinhos, eles vão pigmentar e eles vão aparecer. E eles vão dar volume nessa região da sobrancelha que no momento está faltando o volume, porque os pelinhos que estão aqui, eles quase não são pigmentados. Então eu consigo dar um volume a elas. E como que eu vou fazer o design dessa sobrancelha aqui? Como ela é uma sobrancelha que ela desce muito aqui no início, e aqui em cima ela quase não tem pelo, então eu quero tirar, eliminar só um pouquinho aqui desses pelos, olha.
eu venho aqui com o meu paquímetro, ó, e eu vou fazer a higienização só aqui, ó. Eu vou dar uma subidinha na sobrancelha aqui. A espessura que eu encontrar dessa sobrancelha aqui é a espessura que eu vou manter no corpo dela até chegar próximo do ponto de arqueamento. Quando eu estiver chegando aqui no ponto de arqueamento dessa sobrancelha, eu vou começar a estreitar levemente. Então eu vou fazer a minha medida aqui, de modo que ela seja levemente mais estreita do que o início. Então aqui ela pode ser mais ou menos 1 milímetro menor do que o início dela aqui. E do outro lado a mesma coisa. Olha que linda, uma sobrancelha que cresce para cima e para o lado. E quando eu faço o design dessa sobrancelha, eu não gosto de fechar o desenho dela aqui, ó. Eu venho aqui com o meu lápis, né, no caso com a minha linha, venho fazendo aqui o desenho. E aqui eu não vou fazer esse desenho de fechar a sobrancelha aqui, ó, fazer essa ponta. Eu não faço isso. Como os pelinhos dela crescem para cima e para o lado, eu gosto de preservar esses pelinhos aqui embaixo. Então, como que eu faço o desenho? Eu faço um desenho aqui, ó, mais aberto. Eu vou apagar para vocês poderem visualizar. Então, aqui eu gosto de fazer um desenho mais aberto para preservar esses pelinhos que estão aqui crescendo nessa direção aqui, ó. Eu não vou eliminar esses pelos. Eles vão me dar um volume muito bonito no final dessa cauda. Deixa eu mostrar do lado de cá, que a foto está mais preservada. Então, eu venho aqui, ó, preservo esses pelinhos que estão aqui, né? Vou fazer aqui meu design. Eu vou extrair apenas os pelos que estão me atrapalhando aqui em cima. Os daqui eu vou preservar. E quando eu chegar aqui embaixo, mesma coisa. Fazer aqui uma limpeza e vou deixando esse desenho levemente aberto aqui, ó. Levemente aberto. Aqui eu vou ter entre 1 e 2 milímetros de abertura para preservar esses pelos, porque esses pelos crescem daqui para lá. Se eu fecho esse desenho aqui, eu não tenho mais esses pelinhos aqui para me dar o acabamento ideal para esse tipo de sobrancelha, para esse formato de sobrancelha, ok? E aqui nós temos uma outra, aqui já é uma realidade diferente, olha, sobrancelhas bem retas, com muitas falhas, principalmente no início. Então eu preciso preservar essa sobrancelha. A base dela eu quase não tenho o que eliminar, quase nada. Aqui em cima eu vou eliminar apenas essa parte mais espetadinha para preservar os pelinhos dela. Vou colocar o desenho aqui um pouquinho mais retinho para vocês visualizarem. Aqui. Então, se eu subir essa base, eu não vou ter medida para preservar a sobrancelha dela. Ela já tem uma sobrancelha bem reta. O ideal nesse tipo de sobrancelha é você utilizar a tintura para dar mais volume a esses pelinhos aqui, ó. E o final da sobrancelha dela é um pouquinho diferente da nossa modelo aqui em cima. Os pelinhos dela, quando chega aqui numa certa altura, veja bem, ó, antes de chegar no meio da sobrancelha, esses pelinhos eles já vão crescendo para baixo, de cima para baixo. Então, quando você tem essa situação dos pelos crescerem de cima para baixo, aqui você pode fechar o design da sobrancelha dela. Por quê? São fios que crescem de cima para baixo, não tem fios para serem preservados aqui. Se você deixar uma abertura nesse desenho, não vai haver necessidade, porque aqui não tem fio para preservar. Nós preservamos o fio quando ele cresce de baixo para cima. Então, aqui, quando cresce de baixo para cima, você vai ter como preservar. É uma sobrancelha que quase não tem como arquear. Se o desejo da sua cliente, nesse caso, for arquear a sobrancelha, você vai fazer um levantamento bem sutil aqui. E para você conseguir esse levantamento, você vai precisar utilizar a rena, né, para dar esse levantamento aqui na sobrancelha dela. Vai fazer uma extração de pelinhos aqui, um pouquinho, para você conseguir levantar. Mas não é o ideal. Eu sempre prezo pela naturalidade.
e a naturalidade dela é a gente seguir o padrão que ela já possui.